tivemos dentro da ST para esse ano foi a questão da base de cálculo da substituição tributária com medicamentos, tá, pessoal? O que acontece? Os medicamentos, os produtos farmacêuticos, eles têm PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final, que é utilizado naqueles produtos que o Estado ele estabelece, né? Então, a cada 6 meses, o Estado ele faz um estudo, uma pesquisa, faz uma média, né? Fixa uma tabela de valores, e em cima disso eu vou calcular a ST. São esses valores que eu vou usar para calcular a ST. No caso do produto ele não estar nesta relação, ou seja, ele não tem PMPF, o cálculo da ST, então, ele vai ser feito com MVA. Até o ano passado, o que acontecia? Nós tínhamos, tá, MVAs diferentes de acordo com as listas. Ou seja, nós tínhamos lista de medicamentos que era negativa, positiva ou neutra. Dependia do quê? Dependia da tributação do PIS e COFINS para me dizer se esse produto era positivo, negativo ou neutro, né? Então, cada um tinha uma MVA. A partir de 1º de janeiro desse ano, o que o Estado fez? Ele estabeleceu uma única margem, que são aquelas margens que estão lá no livro 3, artigo 105, inciso 2. Né? Então, ali nós temos as MVAs fixadas, né, a serem utilizadas a partir de janeiro desse ano, quando o produto não tem tabela, não é tabelado, não está na listagem do preço médio ponderado a consumidor final, que é publicado a cada 6 meses pela Receita Estadual. Outra questão que nós temos aqui, pessoal, em relação à substituição, é a substituição tributária em operações com carnes. Pessoal, olha só, o Estado do Rio Grande do Sul, ele publicou em 16 de dezembro do ano passado o decreto 56.775. Por quê? Vamos lá. Carnes de gado, tá? Carnes de gado. É um produto que ele tem substituição tributária aqui no Estado. Ou seja, se eu compro ele de fora do Estado, esse produto ele vem sem ST. Eu vou ter que regularizar. Eu regularizo essa substituição. Isso estava previsto aonde? Isso estava previsto lá no livro 1, artigo 48. Então, lá no livro 1, artigo 48, ele me dizia que, no momento que essa carne entrasse no Estado, deveria, então, ser regularizada a substituição tributária. Tá? Então, no momento que entrou no Estado, é regularizado pelo destinatário a substituição, né, o imposto, devido pelas operações subsequentes. Ou mesmo se ele fosse importar a carne. Se ele importasse a carne, ele também ia ter que pagar a ST, né? O que o Estado fez? O Estado tirou, né, ele revogou essa disposição, tá? A partir do dia 1º de março, é revogado essa disposição lá do livro 1, artigo 48, ou seja, não se regulariza mais ST por meio desse artigo, uma vez que ele foi revogado. Se foi revogado, ele não vale mais, tá? Quer dizer, então, que eu não vou regularizar a carne, a ST da carne? Não, pessoal. Eu não vou regularizar pelo livro 1, artigo 48, mas eu vou regularizar pelo livro 3, artigo 53A. Porque o que o Estado fez? Ele só transferiu a obrigação do livro 1 para o livro 3. Até porque o livro 3 é que trata da ST, né? Não tinha nem por que estar lá no livro 1, artigo 48, mas enfim. Aí o que o Estado fez? Revogou aqui, levou para o livro 3. Então eu continuo regularizando a ST da carne? Continua. Mudou alguma coisa? Não mudou. Continua pagando ST na entrada? Continua pagando ST na entrada, tá? Pessoal, quando a gente lê uma coisa dessas, né? Onde o Estado publica um decreto e ele diz assim, revogado, livro 1, artigo 48, Bom, não tem mais ST sobre a carne, não preciso mais regularizar ST sobre a carne. Mas, já pela lógica, se esse produto não saiu do apêndice 2, seção 2, significa que tem ST. Isso quer dizer o quê? Que ele tirou do livro 1 porque revogou, mas ele jogou lá no livro 3 que trata da ST. Ele só fez isso, tá? Então, continua regularizando. Só que o que mudou aqui
tá? O que mudou, que vai entrar em vigor agora a partir de 1º de março, é o seguinte: antes eu regularizava a ST sobre todas as entradas de carne. É isso até o dia 28 de fevereiro eu vou fazer. A partir do dia 1º de março, como ele jogou isso lá para o livro 13, artigo 53A, quando essa carne ela entra no meu estabelecimento e eu sou um estabelecimento industrial, fabricante da mesma mercadoria, tá? Ou eu sou um estabelecimento industrial que eu adquiro isso para emprego em processo de industrialização, tá? Neste caso, como sendo matéria-prima, eu não vou regularizar, ok? Então, isso aqui mudou em relação à questão das carnes, ok? Depois, outra questão que nós temos aqui em relação à substituição tributária é a questão da tributação monofásica dos combustíveis. Então, ano passado já tinha sido publicada a Lei Complementar 192, tá? Essa lei ela é de março do ano passado, onde ele tratava da tributação monofásica dos combustíveis. O que é a tributação monofásica? Monofásica se usa muito em PIS e COFINS, né? Mas é substituição tributária, na verdade. Tá? Então, esta lei 192 de 2022, ela já trazia, né, a regra, ou enfim, ela dizia já que o ICMS, ele incidiria uma vez só sobre os combustíveis. Isso sobre gasolina, sobre etanol, enfim, né? E o que aconteceu? Ano passado, no final do ano, em 23 de dezembro, foi publicado o convênio ICMS 199, tratando do quê? Também da aplicação monofásica do ICMS nos combustíveis. Em cima disso, o Estado publicou o decreto 56.801, onde ele acrescentou o artigo 62 ao livro 1, onde ele trata do quê? Ele diz que a partir de 1º de abril deste ano, 2023, então, né, vai haver a tributação monofásica sobre combustíveis, né, ou seja, vai incidir o imposto uma única vez sobre as saídas de diesel, biodiesel, GLP, inclusive aqueles derivados de gás natural, tá? Ou seja, o ICMS ele vai incidir na saída da refinaria ou ele vai incidir na importação. Aí, ainda que eu faça operações interestaduais, tá? Eu não vou ter uma nova incidência. Por quê? Porque a tributação ela vai ser monofásica, tá? Então, vai ter a incidência do ICMS uma única vez, ok? Assim como já acontecia, então, com a gasolina, no caso, né?